Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, pelo partir o pão. Temos aí partido o pão em Tua memória, Senhor. Fazendo isso em Tua memória, que é para isso que nós nos reunimos essa manhã. E nós não abrimos mão da Tua presença. Nós não abrimos mão do doce fluir do Espírito, Senhor. Você esteja conosco, Senhor, nesse momento também, na leitura da palavra, na comunhão da palavra. O Senhor esteja falando nos nossos corações, Senhor. Nós somos como vasos, canais para ser usados por Ti. Isso possa fluir através de nós, Senhor. E nós não abrimos mão do sangue precioso, Senhor. O sangue do Cordeiro. É por meio desse sangue, Senhor, que nós nos ajuntamos para Te adorar, para Te desfrutar e para contemplar a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade no livro de Apocalipse. E eu não sei vocês, irmão, mas eu tenho ficado bastante encorajado a cada semana. Nós pensávamos que o livro de Apocalipse seria assim para nós. Não que ele não seja difícil ou complexo, ele é muito difícil, ele é complexo, mas contudo ele é muito cheio de vida, né? Cheio de riquezas. E pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos trazido e tem nos revelado essas riquezas, de forma que, para a gente não se perder apenas em sinais, horríveis, coisas feias, coisas que vão acontecer. Mas não é esse o foco do livro de Apocalipse, né? Não é o foco, né? Mesmo a nossa mensagem de hoje é um dos aspectos que a gente vai tratar, né? Então, algumas das coisas difíceis a gente ter numa reunião, eu não sabia que era tão difícil, né? Mas é difícil, a gente escolher um hino na reunião. É impressionante, irmãos. Essa semana especialmente encontrei muita dificuldade para escolher um hino, né? Nós nos reunimos a comunhão dos irmãos que servem na música, e cada um de nós para escolher um hino. Mas a gente às vezes olha e fala, mas vou escolher qual hino? E começa a procurar e pesquisar no inário, o que nós vamos cantar? Eu queria cantar muito alguma coisa sobre o Cordeiro, porque eu estou muito impressionado com o Cordeiro, cada vez mais impressionado com o Cordeiro. Acho que hoje eu estou mais impressionado com o Cordeiro ainda. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos servindo sozinhos, né? Nós estamos servindo um grupo pequeno, mas um grupo de irmãos que... Aí o nosso irmão, acho que foi você, Dini, escolheu? C64? Não, quem escolheu? Minha mamãe querida. Olha só, o Senhor proveu ali, a irmã escolheu um hino, e esse hino, irmãos, como os demais, muito adequados. Esse hino, eu queria tanto o hino, e o Cordeiro está aqui no C64. Então o Senhor é maravilhoso, irmãos. Como ele se manifesta de várias formas, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então a questão do cântico é uma coisa muito preciosa, que gere em nós cânticos, que gere em nós músicas de louvor e adoração. Amém? Então hoje, dando continuidade do que nós já vimos, nós vamos tratar do capítulo 15 e capítulo 16. Não são capítulos que nós devemos gastar muito tempo com eles, porque eles são sucintos, né? Mas eu quero manter uma palavra que nosso irmão o Zé trouxe para nós já há algum tempo, e que está aqui em Apocalipse capítulo 1. Vamos dar uma olhada no capítulo 1, irmãos? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Aqui tem uma chave importante para que a gente não se perca nesse livro, tá? Podemos ler juntos o versículo 3? Vamos ler juntos? Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse versículo, irmãos, eu nunca tinha percebido que ele rege, ele nos dá uma orientação de como a gente deve encarar esse livro de Apocalipse, como a gente deve visualizar ele.
A tradução aqui da nossa revista atualizada não está tão boa como a nova versão internacional, que ali a palavra diz felizes, certo? Aqui diz bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra pouco utilizada nos nossos dias de hoje, né? Que é uma palavra já mais arcaico. Mas a palavra no original, esse bem-aventurado, as bem-aventuranças, são os felizes, irmão. Então nós temos motivo de ser muito felizes por ouvir essas boas novas, ouvir o evangelho pregado em Apocalipse para nós. Então nós somos felizes aqui, diz, né? Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. O que diz aqui? Ele fala 3 coisas aqui, né? Que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nesse livro, irmãos, são várias visões, são vários insights que o apóstolo teve no momento que ele estava cheio do Espírito. Ele não tinha razão nenhuma ali na ilha de Patmos para se alegrar em alguma coisa humana. Um prisioneiro que já foi torturado, que estava ali numa pena de morte, uma condenação de perpétua naquele lugar, e esse homem ficou cheio do Espírito Santo ali na ilha de Patmos. Ele fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, irmãos, aí está para nós, vamos dizer, uma dica: está cheio do Espírito. A despeito da nossa situação, a despeito de qualquer coisa, eu preciso estar cheio do Espírito. Por isso o primeiro hino: como amo esse doce fluir. Perfeito? Nós precisamos achar esse doce fluir. Nós precisamos achar essa linha do rio da água da vida fluindo, irmãos. Sempre fluindo, fluindo. E ela flui do nosso interior. Como amo esse doce fluir. Nós sempre tentamos, como é que eu faço para negar minha vida da alma? Nós ficamos muito tempo falando sobre negar a vida da alma, porque essa é uma verdade revelada para o Senhor. Negue-se a si mesmo e siga-me. Deixa você mesmo, siga-me. E a gente achava que negar a vida da alma é ficar rangendo. Eu vou deixar de ver o futebol hoje. Puxa, ir para a reunião, podia ter ido jogar futebol, né? Não é esse negar a vida da alma, irmãos. Negar a vida da alma é desfrutar do fluir. Quando nós desfrutamos o fluir do Espírito Santo, nós abandonamos as coisas e nem percebemos. Não há esforço nenhum. Percebe? Não é a questão, porque deixei de fazer. Não, eu deixei, sabe por quê? Porque eu amo esse doce fluir. Faz minha vida da alma negar. Faz crescer tal fluir ao Senhor até a coroa da vida eu ganhar. Então, é por aí, irmãos. Vamos, que o Senhor nos dê graça essa manhã, que eu tenho o sentimento, irmão, de nós tocarmos em alguns pontos que nós vimos desde o início, até agora. Posicionarmos, pode ser? Para a gente voltar a tocar nas visões. E concluirmos com o capítulo 15 e 16. Então o tema que eu achei, outra coisa difícil é dar um tema para a mensagem também, né? Diz ali, em Apocalipse 15 e 16, nós temos ali a manifestação da execução dos atos da justiça de Deus. Nós, seres humanos, nós temos sede de justiça. Nós temos sede de justiça. Nós olhamos a justiça humana, nós ficamos escandalizados. Cadê a justiça humana? Mas tem um ditado popular, que não está na Bíblia, mas diz assim: a justiça de Deus não falha. Certo? Tem algo que não falha, é a justiça de Deus. E no livro de Apocalipse, nós vimos aqui, irmãos, a manifestação, não é apenas da justiça, mas a manifestação da execução da pena. Não é que nem aqui no Brasil, que a pessoa ela é condenada, mas depois ela tem habeas corpus, ela tem outros benefícios, ela tem imunidade, ele tem parlamentar e coisas assim. Não, irmãos, aqui está falando o quê? A manifestação da execução dos atos de justiça de Deus. Então Deus tem os seus atos de justiça e aqui nós vimos ele executar essa justiça. São coisas assim, que a gente olha e fala, isso eu não quero nem ver.
Realmente não é algo agradável, mas é a manifestação da justiça de Deus. Então, nós nos maravilhamos quando nós vimos que Deus, Ele está assentado no trono. E essa é uma grande visão, irmãos, ver que dentro de todo o universo, de todos o que está acontecendo atualmente, alguém está sentado no trono. E esse trono, quem está sentado é o próprio Deus. Então, essas visões de Apocalipse são importantíssimas para nós, temos uma noção do que está acontecendo. Mas não apenas Ele está no trono, irmãos, como estar no trono. Está tudo sob controle. Não. Ele também está ali para julgamento. Nosso Deus, irmãos, Ele é justo. E eu sempre vou falar, Ele nos amou, Ele nos ama, mas Ele nunca abriu nem uma exceção com respeito à sua justiça. Deus é justo. Não foi leve o perdão. Nosso perdão foi muito pesado, foi muito caro o preço. É caríssimo esse preço. Eternamente caríssimo. Amém? Vamos dar uma olhada então, irmãos? Vamos começar a dar uma... Todo mundo pega a Bíblia. Bom, para a gente... Vamos lá, começando então. A minha ênfase, na verdade, vai estar no capítulo 15, de 1 a 4, mas não é o que nós vamos ver agora, tá? Vou deixar isso para o final. Então nós já vimos Apocalipse 1:3, nós vimos a questão de nós sermos felizes. Em seguida, no versículo 12 de Apocalipse 1, vamos dar uma lida? De 12 a 18, irmãos, pode ser? Agora também preciso de óculos para poder acompanhar aqui. O 10 também. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. De que maneira João se achou? Se achou em espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ele ouviu por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi. Então, enquanto ele estava voltando e voltado, ele viu o que ele viu, irmãos? Ele viu 7 candeeiros de ouro. Eu vi 7 candeeiros de ouro. E o que mais ele viu? No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Que pessoa maravilhosa, que incrível essa visão, irmãos. Talvez essa visão, quando você fala da primeira visão, quando ele estava em espírito, ele voltando e voltado, ele viu 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro representam as 7 igrejas. Representa o tabernáculo de Deus. E entre as 7 igrejas, nós vimos ali alguém andando por entre os candelabros. Essa visão nós temos que guardar. Essa visão nós temos que preservar. E nós vimos que na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, com que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas. Ele está dizendo para nós, irmãos, não temas. Nós temos tido medo. É assustador o que está acontecendo. Todos os dias nós temos notícia de pessoas morrendo, pessoas deixando. Todos os dias. Antigamente a gente tinha uma notícia uma vez por mês, agora todos os dias, irmãos. Nós temos a notícia de alguém próximo ou alguém da família que partiu. E isso nos traz medo. E a palavra diz aqui, o Senhor diz assim: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Aqui ele fala no versículo 18, vamos falar juntos? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então a palavra é muito encorajadora. Essa visão é muito encorajadora.
E nos deixa muito felizes, irmão, porque ele fala: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Glória a Deus. Então essa visão, já a primeira, já no capítulo, logo no capítulo 1, a gente já vê uma tamanha grandeza. Vamos passar para o capítulo 4? Capítulo 4 também é algo incrível aqui. 4 de 1 a 5. Porque nos capítulos 2 e 3, ali se fala a respeito das 7 igrejas. E pela misericórdia do Senhor a gente ganhou bastante luz e revelação, bastante coisa prática para nós praticarmos no dia de hoje. Então 2 e 3 tem uma revelação ali do chamamento de Deus, chamando vencedores em todas as igrejas. Todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os tempos. Glória a Deus por isso, né? Por essa visão importantíssima. Você está aqui porque é importante, né? Capítulo 4. 4 de 1 a 5, desculpa. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei, onde ele estava? Imediatamente eu me achei em espírito. João, irmão, sabia exercitar o espírito dele. João era alguém que vivia cheio do Espírito Santo. Ele tinha esse fluir do Espírito dentro dele. Ele é o apóstolo que escreveu os evangelhos, onde revelou para nós que o Senhor falou que do seu interior, aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono havia alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante a aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados neles, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que visão, irmãos! Então, diante do trono, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Que visão maravilhosa. Nós vimos o Senhor no trono. Essa visão do trono é marcante, nos traz tranquilidade, porque nós vimos que alguém está no trono. E nós vimos aqui também a questão dos 7 tochas de fogo, que representam 7 Espíritos de Deus. Nós já vimos isso no passado, que o Espírito é um só, mas ele foi 7 vezes, ele é 7 vezes intensificado. Então não vamos pensar que o Espírito é pouco. Não é pouco, é mais que o suficiente. É tudo que nós precisamos, né? Vamos para capítulo 5. Capítulo 5, de repente aqui está uma outra grande visão, né? Ele fala de coisas que ele viu, irmãos. Ele viu coisas que foram reveladas para ele, né? Capítulo 5, então podemos acompanhar juntos? De 1 a 6. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vamos falar os 5 juntos? Podemos ver? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Irmãos, vamos gravar essa visão? Um cordeiro.
um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que visão maravilhosa, irmãos. Quem foi que venceu? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, para descortinar, irmãos, todo o cumprimento do propósito de Deus, do plano de Deus, da sua economia, todo o plano de Deus. Quem foi que foi confiado? Quem foi? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, para ele abrir a manifestação da execução da justiça de Deus. Ele abriu não apenas as coisas grandiosas, mas também a manifestação da justiça. Por isso, irmãos, louvado seja o Senhor pelo livro de Apocalipse, o livro da revelação. Porque nós vimos que existe sim, como estamos vendo no sábado, um início, Gênesis, mas que todas aquelas sementes de Gênesis são colhidas em Apocalipse. Está lá. O que foi semeado lá em Gênesis é impressionante. 2 livros tão distantes, né? Um do início, outro do final, mas tão próximos, tão conclusivos, tão... é incrível. Você começa a perceber, mas tudo que está lá no final, né? Nós vimos aqui uma conclusão, uma revelação, né? E vamos também dar uma olhada no versículo 9 a 10. Vamos ler o 8 também, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Irmãos, vamos acostumando com a figura do Cordeiro, perceberam? Nosso conceito velho, o meu conceito velho, é que o Cordeiro só foi para a história naquele momento que Jesus foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora você vê o Cordeiro aqui ainda. E daqui para frente a gente começa a ver o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro e o Cordeiro. E as bodas serão as bodas do Cordeiro. E na Nova Jerusalém, Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Então não vamos ter vergonha, irmãos, de clamar pelo sangue do Cordeiro. Nunca. Porque ele já foi derramado. Ele foi morto antes da fundação. Ele foi morto, diz que desde a fundação. Antes, desde a fundação. E aqui diz que ele é um cordeiro como tinha sido morto, como tivesse acabado de ser morto agora. Como é que pode isso, irmão? A morte aconteceu há tanto tempo atrás, mas já estava. Ele é eficaz agora para mim, nesse momento, nesse instante. Não é demais isso? Olha aí, né? Então, ele tomou, né? Então, e prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? E agora o versículo também do 11 ao 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Vamos falar o 12 juntos? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele eternamente será louvado e adorado, irmãos. Eternamente o Cordeiro. Digno és o Cordeiro, né? E continuando, então ouvi que diante de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado, vamos falar juntos? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus.
Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Ou não é um livro para a gente ficar feliz, irmão? É demais isso, irmãos. O que está sendo revelado nesse livro é precioso demais para nós, né? Então vamos dar uma olhada agora. Nós já vimos o capítulo 5, né? Vamos ver o capítulo 6. O que diz quem que ele vê aqui no capítulo 6? Vi, quando quem? Quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Quem abriu? O cordeiro. Essa é mais uma visão do capítulo 6. Capítulo 7, vamos dar uma olhada, capítulo 7, 1 a 4. Depois disso vi. Então, tudo isso que nós estamos falando do livro do Apocalipse, o livro da revelação, um livro de visões, irmão. Ele viu algo, ele percebeu pelo Espírito, né? Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então Deus, ele tem a sua manifestação da justiça, irmãos, mas ele tem um cuidado com o seu povo. Antes do julgamento de Deus começar a se manifestar, começar a haver uma manifestação do aspecto de justiça de Deus, ele primeiramente ele sela os seus. E aqui no caso foram 144 mil da nação de Israel. São 144 mil que foram selados antes de começar tudo isso, de começar a abrir os selos, de começar realmente, ele havia ali um cuidado de separar o seu povo amado, escolhido, né? Amém? Isso nós vimos então no capítulo 7. No capítulo 7 nós vimos aqui, que é um capítulo, o seu início dedicado à nação de Israel. A nação de Israel é uma nação, irmãos, intrigante. Eu não sou nenhum especialista em nação de Israel, infelizmente, deveria estudar mais. Talvez encorajo a mim e a vocês a estudarmos mais a história desse povo e um pouco sobre a nação, do restabelecimento da nação de Israel. E nesse momento agora, os ataques daqueles terroristas terríveis, não são os palestinos, não é isso, é a questão dos terroristas do Hamas, que estão enfrentando a nação de Israel. E eles atiram para qualquer lado, irmãos. Ali o Hamas não tem, é igual bandido quando quer enfrentar, eles atiram para todo lado, bala perdida para todo lado. Eles não têm economia em bala, eles têm muita bala, né? Mas nós vimos ali a nação de Israel, como na história eles prevaleceram e reestabeleceram a nação de Israel. Estão lá. É muito difícil, irmãos. Nós não temos noção o que é estar numa nação cercada de inimigos de todos os lados e sendo bombardeado por balas que você não sabe onde vai cair. Se vai cair na tua casa, se é na casa de quem vai cair, né? Então essa nação tão amada pelo Senhor, ele tem um povo de Deus escolhido, e ele sela esse povo, né? Então, glória a Deus pela nação. E a gente tem que ficar atento com relação à nação de Israel, para nós termos uma noção da volta do Senhor. Então, toda a história, todo o contexto do que vai acontecer, irmãos, está intrinsecamente ligado à nação de Israel. Então, fiquemos atentos e observando. Amém? Às vezes eu estou agora em jejum de notícia um pouco, porque muita notícia também não faz bem. Mas também a gente não pode ficar alienado. A gente precisa tomar um pouco, né? Pelo menos um pouco de noção, a gente precisa para acompanhar os fatos do que está acontecendo. E principalmente ver a questão do mover de Deus na igreja. Hein? Então, prosseguindo ali, o capítulo todo, dos capítulo 7, seria assim, achando que foi totalmente da nação de Israel. Mas não, irmãos. O que tem aqui depois?
Em seguida, no versículo 9, o que nós vemos aqui? 9 ao 12. Diz ali: depois dessas coisas, eis e eu vi grande multidão. Amém? Que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, por um lado você tem a nação de Israel, por outro lado nós vimos aqui essa grande multidão, que nos inclui, irmãos. Não é maravilhoso isso? Nós vimos que a promessa de Deus é para Abraão e a sua descendência. E a descendência de Abraão não se resume apenas ao seu descendente ligado a nascimento, a sua genealogia humana, mas está ligada a todas as nações. Então isso nos inclui, né? Ele fala aqui, essas pessoas clamavam em grande voz, dizendo, vamos ler juntos? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, né? Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Então nós vimos aqui no capítulo 7 a visão dos 144 mil. Depois nós vimos a visão dos glorificados de todas as nações. Amém. E nós vimos aqui no capítulo, vamos avançar mais um pouquinho, né? Essas coisas começam a acontecer, irmãos. A gente percebeu que, primeiro de tudo, foram 7 selos. Desses 7 selos, o 7º selo se tornou em 7 trombetas, certo? Dessas 7 trombetas, as primeiras 4 tratam de questões dos astros, né? Do sol, da lua, tratam questões, alguns dizem assim, mas isso não é a grande tribulação ainda, porque só atingiu o sol. Imagina, só atingiu o sol, irmãos, imagina. Só atingiu o mar, Nós vivemos num universo que todas as coisas estão ligadas, todas as coisas estão relacionadas. Se atingiu o mar, atinge a mim também. Mas a gente vê aqui, a partir da 5ª trombeta, além das coisas externas, foram atingidos diretamente o ser humano. As pessoas foram atingidas. E não é para nós essas coisas, irmãos. Vamos louvar a Deus. Não é para nós essas coisas que aparecem no livro do Apocalipse. E como eles são assim, totalmente interligados, nós vimos ali. Vimos primeiro 7 selos. O 7º selo virou 7 trombetas. Essas 7 trombetas, a última trombeta refere-se ao que? A 7 taças, que é o que nós vamos ver hoje nessa manhã, certo? As coisas estão interligadas. E cronologicamente não dá para a gente dizer o que aconteceu primeiro, o que aconteceu. Você entende? Não há. As coisas estão acontecendo meio que simultaneamente. É incrível isso, tá? Vamos dar uma olhada então agora em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse 9 tem um acontecimento ali, porque aqui alguns teólogos eles reforçam que aqui está o início da grande tribulação, né? O que aconteceu diferente aqui? O 5º anjo tocou a trombeta, nessa 5ª trombeta, né? E vi uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça, e do poço como fumaça de grande fornalha, e com fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram os gafanhotos. Percebe que nesse capítulo... E aqui também tem um cuidado de falar que haviam 3 ais. Então as 3 últimas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, também são tratadas como ais. E também mostra a importância disso aqui, da manifestação de um julgamento aqui, tá? E quem é que cai? Nós vimos mais para frente,
capítulo 12, que alguém é lançado do céu para a terra. Quem é que foi lançado? Do céu. Satanás. Então Apocalipse 12 está ligado com Apocalipse 9. Existe um ser que foi lançado do céu, tirado da posição dele, ele, os que seguiam ele, foi lançado do céu para a terra. Tá? E aqui nós vimos aqui uma estrela que cai. Tá? Então, mais uma ligação. Bom, vamos avançar, irmãos? A grande visão que eu acho de todas as que nós estamos observando aqui, a grande visão está no capítulo 12. Uma das maiores visões. E no passado, quando nós tentávamos descrever se a águia era a mulher, e o deserto onde era, e tentamos ver o dragão, nós percebemos aqui nessa visão de Apocalipse 12, que é muito maior do que isso, né? Apocalipse 12 está profundamente relacionado com Gênesis capítulo 3. Quem que nós vimos lá nessa visão? Nós vimos o quem? Nós vimos ali a mulher, nós vimos ali a serpente e a descendência da mulher. Descendente da mulher. O que nós vimos em Apocalipse 12? Nós vimos o quê? Uma grande visão. Vimos uma mulher, e essa mulher, ela está vestida do sol, né? Ela tinha a lua como estava debaixo dos seus pés, e ela tinha 12 estrelas na cabeça. A mulher, irmãos, representa o povo de Deus, representa nós como humanidade. Deus sempre vai olhar para nós como mulheres. Amém? Não discriminam as mulheres. A posição de mulher é muito elevada. É uma posição maravilhosa, irmãos. A posição de estarmos sujeitos, submissos. Nós ter um marido, ter alguém sobre nós, alguém que nós devemos sujeitar, tá? Então essa visão de Apocalipse 12 está totalmente ligada à história toda, né? Vamos lá, vamos olhar então Apocalipse 12. Estamos chegando lá, irmãos, já estamos avançando. 12. O que nós vimos no capítulo 12? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas no céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho varão. Nasceu-lhe, pois, olha aqui, a mulher não se intimidou, irmãos. Nasceu-lhe, pois, aqui diz, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Quem é a visão? Então vimos ali a mulher, vimos ali o dragão, e nós vimos ali o filho varão. Filho varão, nós já vimos isso, não vamos entrar em detalhes, mas o filho varão, ele está ligado à parte mais forte da mulher. O filho é a parte mais forte. Quando a mulher está, as irmãs sabem muito bem, quando ela está grávida, os nutrientes, tudo vai para o neném. A parte mais forte dela é o neném. Então, aí representa os vencedores, irmão. Porque se nós vimos a carta de Tiatira, a igreja de Tiatira, em Apocalipse logo no início, a gente vê que é o vencedor dar-lhe-ei, o que diz ali? 2, 26, o que ele diz? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Percebe que a promessa aqui ao vencedor, a igreja em Tiatira, está relacionado com o filho varão? Nasceu-lhe, pois, o 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então louvado seja o Senhor, irmãos, pelo filho varão. E, dando continuidade a capítulo 12, vamos ler do versículo 10 em diante. Desculpa, eu pedi para vocês me ajudarem, irmãos. Vamos ler juntos? Quem está em casa também, vamos ler juntos? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. E eles, pois, quem são esses? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma, a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ok? Amém. Louvado seja o Senhor. Por isso, né, irmãos? E vós, né? Por isso festejai aos céus. Também nós ficamos muito impressionados da gente ver novamente, eles pois o venceram, irmãos, por causa do sangue do Cordeiro. Não vamos ser econômicos no sangue do Cordeiro. Não vamos economizar a nossa declaração de que nós estamos de pé por causa do sangue do Cordeiro, irmãos. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou bonzinho. Sabe por quê, Márcia? Por causa do sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esse é o exemplo do vencedor, né? Amém? Senhor Jesus. Aí depois no capítulo 13, nós vimos que dando continuidade, percebemos que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é um livro incrível, o livro de Apocalipse é maravilhoso, porque essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós vimos aqui que o Satanás foi lançado aqui no capítulo 12, né? Mas está dizendo que ali foi na trombeta, lá na quinta trombeta, uma estrela caiu do céu. Tá? Então elas estão interligadas. E no capítulo 13 nós vimos ali uma manifestação de Satanás, diabólica. Nós vimos ali a besta que emerge do mar e uma outra besta que emerge da terra. E elas cooperam de uma forma, uma trindade, como o Suzuki trouxe para nós, uma trindade satânica, maligna. A manifestação ali, a manifestação de Satanás. Talvez aqui seja o apogeu dele, seja o máximo da expressão dele, né? Se apresentando como o anticristo. Nós vimos Satanás, nós vimos o anticristo e vimos ali o falso profeta. É tudo unido. Um dando autoridade dele para o outro, para que todos eles agindo de uma forma como se fossem um. É uma trindade mentirosa, satânica. É isso que nós vemos ali no capítulo 13. No capítulo 14, já chegando já mais perto do nosso finalização aqui, no capítulo 14, nós vimos algo impressionante aqui. Nós vimos aqui os vencedores de uma forma muito preciosa, vista como primícias. Os vencedores vistos de forma como primícias. Podemos ler 14 então? Vou pedir agora pode ser, os irmãos leem para nós, pode ser? Vamos ler os irmãos nós? Então 14 do versículo 1 a 5. Vamos junto? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas que tange a sua harpa.
entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém? Então nós vimos aqui, antes de aparecer, aparece aqui essa visão incrível, né, dos que estavam ali, as primícias, né? Precioso isso, irmãos. Amém? Vamos avançar então, capítulo 15 agora. Vamos entrar no capítulo 15. E justamente o capítulo 15 agora que nós estamos entrando, versículo 1 a 4. Podemos ler juntos? Vamos lá. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os últimos 7 flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então nesses se consumou a cólera de Deus, se manifestou a execução dos atos de justiça de Deus. Dali ele executa. Talvez a gente fale, mas isso aqui é muito feio, eu vou ter que ver isso. Irmãos, é a execução do julgamento de Deus. Deus é justo. Se nós não encontramos modelo de justiça na terra, nós temos um modelo de justiça de Deus. Ele é justo. E aqui nós vimos a manifestação da cólera, da ira de Deus. Existe uma ira. Às vezes nós ficamos aí como aquelas pessoas que estão embaixo do altar, falando: Senhor, até quando? Até quando nós vamos tolerar essa injustiça na terra? Até quando? Não é mesmo? O Senhor não vai manifestar? Estavam ali ansiando por isso. Aqui, irmãos, nós vimos Deus se manifestando a sua justiça. Tá? Então, vamos continuar então? Vi como que, quem são esses? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores, olha quem está aqui, irmãos, são vencedores. Tá? Então a gente não pode dizer que vai haver apenas um só arrebatamento. Porque esses vencedores aqui, ele fala aqui, os vencedores da besta, eles venceram quem? Venceram a besta? Eles estavam aqui. Eles venceram a besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, vamos declarar juntos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Certo? Então não apenas aqui, irmãos, dizer que Deus é justo é uma coisa, mas aqui está dizendo que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Certo? Esse livro é um livro da revelação. Nós vimos aqui que Deus aqui, ele está manifestando a sua justiça. É demais isso. É demais, irmãos. Vou dizer para você, é maravilhoso. Como nós cantamos os hinos, irmãos, percebe? Quando cantamos as músicas, já é uma mensagem. Certo? O Senhor, ele é justo. Né? Ele não é homem para que minta. Deus não é homem para mentir. Né? Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Então a gente vai, mas Deus não vai, não vejo justiça, não acontece, né? O negócio está emperrado, parece que não muda nada. Irmãos, a justiça de Deus vai se cumprir. Por isso aqui nós vimos nesse capítulo aqui o que está dizendo aqui nesse cântico, né? No 15 então,
eles cantavam o cântico, e entoavam, o 13, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são suas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Deus é santo, Ele é santo, irmãos, Ele não abre mão da santidade dEle. Deus é santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Papai. Então aqui, a partir daqui, então, a gente começa a ver os flagelos, tá? Então, quem quiser ler, lê em casa, tá, irmãos? Vamos ler em casa, eu não vou ler aqui, tá? O que nós vimos aqui? A primeira, aí começa então a derramar as taças, as 7 taças, tá? Então isso compõe então ali o 7, versículo 7 do capítulo 15, assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, dizendo que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos, os 7 anjos. Então nós vimos aqui o final, aqui é a consumação. Tá? Daqui para frente, então, a gente vê já fechando-se a questão da manifestação da justiça de Deus. Tá? Então nós vimos aqui o primeiro flagelo. O primeiro flagelo fala de úlceras, úlcera perniciosa, entrando no capítulo 16 já, e maligna. Então esse câncer maligno que será gerado, Então vimos ali que no 16:1 diz assim: ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, ele derramou sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta. Para quem foi determinado esses flagelos? Para quem tem a marca da besta, certo? Os portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Então, primeiro foi as úlceras. Segundo flagelo, nós vimos ali o mar transformando em sangue. Não é apenas uma parte, não é só a terça parte do mar, não é todo o mar, tá? Aí nós já vimos aqui a terra, irmão, já se desvanecendo, A terra já a velha terra não será mais um bom lugar para se viver, não terá mais como se viver, na verdade, na terra, Nós vemos ali o terceiro flagelo. Nós vemos os rios também. Então podemos dizer, então, mas o mar se tornou sangue, Agora, mas tem os rios, Aqui, os rios e as fontes tornaram-se também em sangue. Isso é o terceiro flagelo, No quarto flagelo nós vimos ali o sol queimando os homens. Quem são esses que são queimados? Queimaram os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Os homens se arrependeram? Não se arrependeram. A gente acha que o sofrimento extremo vai fazer a pessoa... Não, irmãos. Nós vemos pessoas que estão em fase terminal e ela não se arrepende. Ela fala, não se arrepende, Ele diz assim: blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe dar glória. E o quinto flagelo derramou o trono sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram. Mesmo assim eles remordiam, os homens que tomaram a marca da besta, que se dobraram a Satanás. Muitos não vão esperar aquele dia, já estão se dobrando hoje. Muitos já estão se... Existe um pessoal que está esperando o anticristo, irmãos. Eles não estão esperando Cristo. Estão se preparando para a vinda do anticristo, do grande líder, que ele vai surgir, Então, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então nós vimos aqui, foi o quarto flagelo. Chegamos ao sexto flagelo, que é a questão do rio Eufrates, secar o rio Eufrates.
O sexto flagelo está ligado com a sexta trombeta, que também menciona ali, o livro também é mencionado ali, o rio Eufrates. E o sétimo flagelo, que é a consumação de tudo, né? A gente vai ver que vai ter o julgamento sobre a grande Babilônia ainda mais para frente, tá? No próximo capítulo. Mas aqui está mostrando de uma forma terminal aqui, né? Então, então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, consumado, né? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu grande terremoto, e como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caiu a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, na verdade, os capítulos que falam da grande Babilônia, a seguir, está ligado ao a sétima taça, né? Sétima taça. Para dar-lhe, da Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e montes foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras como granito, né? Granizo, que pesavam cerca de 1 talento, que equivale a 45 quilos mais ou menos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, irmãos, de tudo isso que a gente viu, essa questão pesada, né? Mas a gente vê que aqui é a manifestação da justiça de Deus, da execução da justiça de Deus. Então nós não estamos aqui, eu falei para a Nancy, o Cambé, a Diné, né, advogado, não vi a hora do cumprimento da sua causa, né, porque a causa é justa, eu quero o cumprimento disso, mas aí tem recurso para lá, recurso para cá, recurso para lá, recurso para cá, e às vezes a gente fala, a pessoa morre e não vê a justiça cumprida. Aqui nós vimos aqui, Deus cumpre a sua justiça de forma completa, plena e finaliza, amém? Então eu quero entregar para os irmãos. Desculpa o tempo, que talvez gastei um pouquinho mais, porque eu achei que a gente precisava ainda mastigar um pouquinho de novo, até chegar aqui. Tá? A ênfase não está aqui, tá tudo que a gente viu até agora, né? A questão das visões, das revelações que o Senhor mostrou para nós, amém? Então eu quero entregar para os irmãos quiserem compartilhar alguma coisa, aqui ou em casa. Então, finalizando a mensagem de hoje, amém? Terminamos então o capítulo 16.